galera! Bora lá então para mais um vídeo no canal. É para falar de Cartola 2025, dicas da rodada 2. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Já chega clicando no like, deixa o teu joinha aí que me apoia pra caramba, se eu também estou te ajudando aqui no Cartola. E se inscreva para não perder nenhum vídeo, nenhuma live, nenhum conteúdo de Cartola e de futebol aqui com o Betim. Lembrando que na primeira rodada a gente conseguiu valorizar mais de 7 cartoletas e meia aqui no time top do canal, né? Fizemos uma pontuação ali levemente acima da média dos cartoleiros. E a primeira dica também sempre é me seguir lá no Instagram. Se você ainda não me segue, só pesquisar por Betim Gamer. Sempre muitas informações e dicas nos stories. Os times atualizados do canal sempre postados no feed. Muitas dicas de apostas. Todos os links para as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo também. É só pesquisar por Betim Gamer. E quem foi muito bem na primeira rodada foi o time exclusivo dos assinantes, lá dos meus grupos de dicas no Telegram. Esse time fechou com 74 pontos e valorizou mais de 8 cartoletas e meia. Começou 2025 muito bem, e lembrando que esse time aqui em 2024, ele ficou na posição 2000 do ranking nacional, onde tinha quase 4 milhões de times, e terminou com uma ótima pontuação no geral também. E você aí pode ter acesso a esse time exclusivo em todas as rodadas lá nos meus grupos. É o primeiro link da descrição para você saber mais e fazer parte lá do time. Além do time exclusivo, você recebe muitas estatísticas, dicas por posição, informações, lives exclusivas, e ainda de bônus você ganha um acesso na liga exclusiva lá dos membros com premiações em todas as rodadas. Clica aí no primeiro link da descrição, é um investimento único por toda a temporada 2025 do Cartola. Vem aumentar o teu potencial de mitada com o Betim. E sem mais delongas, galera, eu quero saber de você quantos pontos você fez na primeira rodada e quantas cartoletas você valorizou. Espero que eu possa ter te ajudado um pouquinho, né? O meio campo decepcionou pra caramba nessa primeira rodada. Foi difícil acertar meias, né? Mas a gente conseguiu acertar várias peças. O reserva de luxo aqui foi super válido, já que o Caleri perdeu o pênalti, foi muito mal. Esse aqui então tinha sido o nosso time da primeira rodada, galera. Vamos vender todo ele e começar a escalar o time agora para a rodada 2. E começando aqui, claro, pelo nosso ataque. Sim, o nosso poderoso ataque para a rodada. Esperamos, é claro, gols, assistências, uma mitada dos nossos atacantes. E primeiramente eu quero chamar a atenção de você pro mínimo para valorizar que tá aqui no Cartola no momento que eu tô gravando o vídeo. Eu acho que muitos números aqui não estão corretos, beleza? Eu vou estar escalando os jogadores e vou estar passando o mínimo para valorizar que eu acho que está mais próximo do que vai acontecer na rodada. Mas meu primeiro atacante aqui do time eu vou focar sim em pontuação também. Eu estou escalando o Yuri Alberto do Corinthians. Ele que jogou só um tempo lá contra o Bahia, né? O time de ressaca pós-título, mas agora contra o Vasco em casa, a tendência é que o Corinthians venha com força máxima. O Yuri Alberto tá jogando muita bola, cobrador de pênalti, vale muito ter no time. Acho que o mínimo para valorizar dele até tá ok, eu até acho que é um pouquinho mais que ele tem que fazer para começar a valorizar nessa segunda rodada. O meu segundo atacante talvez seja o grande favorito da rodada, pelo menos na teoria. Eu tô fechando com o Igor Jesus do Botafogo. Ele que é muito regular de Cartola, já fez quase 7 pontos, sem gol e sem assistência contra o Palmeiras. Enfrenta o Juventude em casa, o Botafogo precisa da vitória. E o mínimo para valorizar dele é por aqui mesmo, tá? Um pouquinho menos talvez, galera, para ele começar a valorizar. E o meu terceiro atacante, por enquanto, aqui tem mais opções, desde as mais caras aqui, ó. Por exemplo, o mínimo para valorizar do Hulk, eu acho que é por aqui mesmo. Mas do Verratti não é a mesma coisa que o Hulk, porque o Verratti ele vem de uma mitada na primeira rodada, e a lógica dessa segunda rodada é quem tá muito valorizado, quem mitou na primeira, não precisa muito ponto para valorizar. Ele vai precisar sim cerca de 8 pontos e meio, mas não 12 como tá mostrando aqui nesse momento. Mas de momento, meu terceiro atacante, por enquanto, galera, eu tô fechando aqui no esboço com o Bruno Henrique do Flamengo. BH fez 4 pontos aí contra o Inter, também sem gol e sem assistência, e contra o Vitória, mesmo fora de casa, o Vitória largou mal no campeonato, né, perdendo pro Juventude. O Flamengo é um grande time, um dos melhores desse campeonato, e ele é a referência do time, deve até cobrar pênalti nesse jogo. O mínimo para valorizar do BH tá nessa faixa mesmo, de 4 pontos e meio a 5 pontos. Memphis do Corinthians também é uma ótima alternativa ao Yuri, mas aqui o mínimo para valorizar dele tá na casa dos 11 pontos. Os atacantes do Palmeiras valem muito a pena, galera, tanto o Estevão quanto o Vitor Roque. Aqui o mínimo para valorizar é por aí mesmo. O Hulk, claro, apesar do mínimo para valorizar alto, vale com certeza. Uma alternativa a ele é o Coelho, que tá mais baratinho, precisa de menos para valorizar. Vale ficar
ligado no Pedro Raul, que tá voando no Ceará, metendo gol todo jogo, e a defesa do Grêmio não é nem um pouco confiável. Germancano do Fluminense, vale a pena, meteu gol na Sul-Americana também nesse meio de semana. O Fluminense precisa dar uma resposta agora sem o Mano Menezes, que foi demitido, né? O Germancano é a principal referência ali do ataque. Gosto muito do Guilherme dos Santos também, que foi o nosso reserva de luxo na última rodada e correspondeu. Teria aqui os atacantes do Inter, destaque pro Wesley, lei do ex contra o Cruzeiro também, né? No meio de campo, galera, tô querendo fazer um investimento mais caro aqui também, tô querendo fechar pelo menos no esboço de John Arias do Fluminense. O cara é monstro demais de cartola. Foi mal na primeira rodada, que bom que perdeu preço, né? Vai ter que fazer uma pontuação alta mesmo assim pra começar a valorizar nessa segunda rodada, mas o Flu em casa contra o Bragantino tende a fazer gol e o Arias é o cara do pênalti do time também, da bola parada, tô com ele por enquanto. O meu segundo meia aqui, galera, ele tá em dúvida no cartola, ele não vai jogar na Libertadores nesse meio de semana, mas a tendência é que ele volte pro fim de semana porque ele não teve uma lesão constatada. Eu estou falando de Jefferson Savarino do Botafogo, ele que vem como meia no cartola esse ano, é o cara da bola parada do time, joga muita bola e contra o Juventude o Botafogo é grande favorito. E o terceiro meia eu vou dar uma segurada, né, nas cartoletas aqui também, um cara que precisa de pouco pra valorizar. E foi uma grata surpresa da primeira rodada. Eu até brinquei na live que ele só iria bem se tivesse fazendo bom tempo, porque se fosse um tempo ruim ele não ia estar tão bem, mas ele foi bem, tá? Eu tô fechando de Gabriel Bom Tempo aqui do Santos, ele que fez 7 pontos na primeira rodada, só em média básica, enfrenta o Bahia em casa e o mínimo para valorizar dele é mais baixo do que isso aqui, tá? Tendência é que se ele fizer um pontinho, ele já começa a valorizar nessa segunda rodada. E aí, claro, você vai ter Rafael Veiga contra o Sport, vale muito a pena também, apesar do mínimo para valorizar estar super alto. Gustavo Scarpa do Galo também uma ótima opção, apesar do jogo difícil contra o São Paulo, né? O mínimo para valorizar alto. Alan Patrick do Inter contra o Cruzeiro também tá jogando muita bola, o Alan, cobrador de pênalti, falta, escanteio. Os caras do Flamengo, dependendo quem joga, né? Tem o De La Cruz provável, mas Gerson pode ser que retorne, também vale muito a pena os nomes. Alternativo aqui ao Veiga tem o Richard Rios, sempre pontuando bem com média básica. Bruno Henrique meteu gol na última rodada, mas assim, eu seria muito mais o Alan Patrick pra escalar. O Bruno Henrique é segundo volante, o cara que geralmente é bastante faltoso. Barreal, uma boa alternativa também é o Gabriel Bom Tempo, mais caro, mais ofensivo, né, também. Gregory aqui pelos desarmes, eu prefiro o meio ofensivo do Botafogo, mas pra quem tá querendo economizar também, mínimo pra valorizar dele tá mais baixo do que isso. E vejo que muita gente tá escalando também o Carrilho do Corinthians. Não é um nome que tá muito no meu radar nessa rodada, mas pelo confronto, Corinthians jogando em casa, pode ser uma boa aposta. Aqui na zaga, galera, eu tô querendo dar uma economizada, beleza? Meu primeiro zagueiro, por enquanto, aqui eu tô escalando o nome do Corinthians. Tô fechando de Félix Torres, custando 5 cartoletas, enfrentando o Vasco, potencial ali de SG, mas principalmente bola aérea ofensiva, alguns desarmes, tô fechando com ele, meu mínimo pra valorizar tá na casa ali de 2,5 pontos a 3 pontos. E o meu segundo zagueiro, por enquanto, tô querendo manter ele no meu time. Vocês sabem que eu sou teimoso, e já que ele não foi bem na última, quem sabe ele possa ir bem nessa, né? Eu tô fechando de Léo Ortiz aqui do Flamengo. Baratinho, o mínimo pra valorizar também não tá tão alto. Quase deu uma assistência contra o Inter, né? O Juninho acabou batendo na trave aquela bola, seria assistência do Léo Ortiz. E o Vitória ainda não fez gol no campeonato, né? Foi mal contra o Juventude, quem sabe possa manter o SG. Na zaga, baratinho, também tem o Juninho aqui do Inter, ó. 3 cartoletas, não precisa tanto pra começar a valorizar. O próprio Ignacio do Fluminense aqui, apesar de não passar tanta solidez defensiva, o Fluminense, pelo preço, pelo mínimo pra valorizar, pode ser um bom nome. Alternativa ao Félix Torres tem o Gustavo Henrique, vamos confirmar se realmente eles vão pro jogo, né? Mas a gente vai ter essa escalação do Corinthians antes mesmo do mercado fechar no sábado. Inclusive, vou estar divulgando ela aqui no meu Insta, então não perde, já me segue por lá pra ficar ligado em tudo. Dependendo do zagueiro do Botafogo que for jogar, se jogar o Jair é uma boa, porque é barato e o mínimo pra valorizar não tá tão alto, então pode ser um bom nome. E nas laterais, os monstros do ano passado começaram mitando esse ano de novo, né? O William Bernabé, especialmente. Mas o meu primeiro lateral também foi bem na primeira rodada e eu espero que ele possa ir bem na segunda. Eu estou fechando de Vitinho do Botafogo, galera. Favoritaço o Botafogo nessa rodada, ele é muito bom no desarme, o Vitinho. Pode ter participação ofensiva e pode ter SG. Eu tô projetando o mínimo para valorizar para ele metade do que tá mostrando aqui no Cartola, com cerca de 3 pontos. A tendência é que ele já começa a valorizar, porque ele foi muito bem na primeira rodada e mitou praticamente, né? E o meu segundo lateral também mitou na primeira rodada, é uma grata surpresa. Eu tô querendo fazer essa apostinha nele, eu tô fechando de Escobar do Santos. Ele fez nada mais nada menos que 6 desarmes no primeiro jogo contra o Vasco, e contra o Bahia em casa não é um jogo fácil, mas eu tô achando que ele pode desarmar bastante, especialmente vai cair ali o Ademir no lado dele, então o Ademir é um cara que vai pra cima, ele deve desarmar bastante de novo. E o mínimo pra valorizar dele tá na casa de 1 pontinho. O próprio cara que foi muito bem na primeira rodada e que vale destaque é o Diego do Ceará, ele tá jogando no meio campo, fez 4 desarmes, deu assistência aí contra o Bragantino, precisa de um pouco pra valorizar. Mateuzinho do Corinthians, que deve estrear nessa rodada contra o Vasco, monstro do desarme também, pode ter SG. O próprio alternativo do Mateuzinho, mais barato, o Anguilleri do Corinthians, também 4 cartoletas, ó, bom nome. Destaque aqui pro baratinho Aguirre do Inter, que fez 4 desarmes contra o Flamengo, precisa de pouco pra valorizar, é uma boa na zaga. René do Fluminense, apesar
apesar da torcida pegar um pouco no pé, ele é muito bom no desarme, né? 5 pontos contra o Fortaleza e contra o Bragantino deve desarmar de novo. Nesse mesmo jogo, o Capixaba também, né? O cara é monstro demais nos desarmes, vale muito destaque. E por fim, claro, nunca dá pra dizer que são opções ruins, né? O William do Cruzeiro, o Bernabé do Inter, que inclusive se enfrentam, apesar dos mínimos pra valorizar bem altos aqui, são nomes que sempre tem muito potencial. E no gol, galera, tô querendo manter o meu goleiro da primeira rodada, já que ele entregou uma excelente pontuação, uma excelente valorização. Eu tô fechando por enquanto de Everton do Palmeiras. Jogo difícil contra o Sport fora de casa, deve ser exigido, mas o Palmeiras tem uma defesa sólida, daqui a pouco pode até manter um SG de novo. E o mínimo pra valorizar pra ele tá mais baixo do que o Cartola tá mostrando também, cerca de 1,5 ponto, tá, galera? Rossi do Flamengo também é uma boa. O Antony do Inter, opção barata, extremamente interessante contra o Cruzeiro, tá? O próprio Gabriel Brazão do Santos também é um nome interessante pra essa segunda rodada. E o técnico, galera, tô querendo fechar com um grande favorito aqui pra mim, tá? Nessa rodada, que é o Botafogo. Então eu tô fechando de Renato Paiva. Espero que ele possa pontuar bem com a média do seu time. Mas gosto muito do Ramon Dias do Corinthians também pra essa rodada de técnico. Vale muito a pena. E o mais baratinho aqui entre os técnicos, Léo Condé do Ceará, também é um bom nome pra quem quiser economizar e pegar um mínimo pra valorizar baixo. E os meus reservas aqui por enquanto, galera, Antony, René, Juninho, Jadson e o Guilherme, que vai levar a nossa faixa de reserva de luxo. Ou seja, caso o BH, Igor Jesus ou Yuri Alberto pontuarem menos que ele entra no time automaticamente, assim como foi na última rodada que salvou a zicada do Caleri que perdeu o pênalti, né? E lembrando, nosso time exclusivo lá dos meus grupos de dicas no Telegram já largou na temporada fazendo uma ótima pontuação, uma excelente valorização, e você aí pode ter acesso a esse time em todas as rodadas. Lembrando que o time exclusivo lá ficou na posição 2000 do ranking nacional em 2024, voou na temporada e já começou essa primeira rodada muito bem. Clica no primeiro link aqui da descrição que você vai receber esse time em todas as rodadas nesse ano, além de muitas estatísticas, dicas por posição, informações, lives exclusivas e de bônus você ganha um acesso na Liga dos Assinantes com premiações em todas as rodadas. Clica aí, o investimento é único por toda a temporada 2025 e com certeza tu vai aumentar o teu potencial de mitada. Time escalado, time esboçado, gostei bastante do meu esboço. Ainda vamos aguardar, porque pode ser que os mínimos para valorizar mudem, tá? Essa segunda rodada é a rodada mais difícil, então na teoria eu até passei alguns números para vocês. Esses jogadores que estão muito valorizados, caso do Gabriel Bontempo que eu escalei, do Escobar, do Vitinho do Botafogo, tendência é que eles precisam de pouquinho para valorizar, diferente dos números que o Cartola colocou, pelo menos quando eu tô gravando o vídeo. Mas na live, no sabadão, a gente atualiza tudo isso. Então não perca a nossa live no sabadão, 2 da tarde, beleza? Aqui no YouTube, para atualizar time top, escalar time alternativo, te passar todas as dicas, informações e tirar as tuas dúvidas para mitar e valorizar nessa segunda rodada. Sabadão, 14 horas, não perca. E o meu capita aqui só poderia ser um atacante, né, galera? Então o meu capitão, por enquanto, vai ser entre Yuri Alberto e Igor Jesus. Mas, cara, o momento dele tá muito bom. Eu vou de Yuri Alberto aqui, meu capita, por enquanto. Cobrador de pênalti, jogando muita bola. Yuri Alberto, meu capitão. Igor Jesus, acho um ótimo capitão. O próprio Bruno Henrique, mas eu tô com o Yuri de capita. E lembrando que você pode fazer tua apostinha nessa rodada do Brasileirão também. E aí tem que fazer lá pela stake, porque tem sempre muita odd acima das outras casas, tá? Inclusive, a gente lançou lá no meu grupo gratuito no Telegram a odd pro Pedro Raul meter gol contra o Bragantino a 5,5. E outras dicas que eu mando lá no grupo. Então você tem que se cadastrar na stake com o meu link que tá aqui na descrição do vídeo e também entrar no meu grupo gratuito de dicas de apostas lá no Telegram, também tá aqui na descrição do vídeo. E não esquece, né? Tem que me seguir no Instagram, só pesquisar pro Betim Gamer, muitas dicas nos stories, informações e os times sempre atualizados no feed. Time top escalado com o Everton, Vitinho, Escobar, Félix Torres e Léo Ortiz, Arias, Savarino e Gabriel Bontempo, Yuri Alberto, que é o nosso capitão, Igor Jesus, Bruno Henrique é o técnico, é o Renato Paiva. Preço do time, 109 cartoletas, galera. Todo mundo tem que ter 109 cartoletas, né? Se valorizou alguma coisinha na primeira rodada, vai ter. E lembrando que é só um esboço, pode ser que eu mude algumas coisas da nossa live. Nos vemos no sabadão, 2 da tarde aqui no YouTube. Se você gostou do vídeo, deixa o like, clica no joinha que me apoia demais. Se inscreve no canal também e comenta quem tu tá confiante que vai mitar nessa segunda rodada. Uma boa escalação, uma boa mitada, lute pelos seus sonhos, fica com Deus. Um abraço do Betim, valeu e fui!